e não de medo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. O dragão apanha de mulher porque essa mulher é lavada no sangue de Cristo e ele não tem autoridade contra essa mulher. O livro de Apocalipse funciona muito conectado ao número 7. 7 estrelas, 7 candelabros, 7 igrejas, 7 selos, 7 anjos que tocam 7 trombetas. Depois vem os 7 personagens, depois vem os 7 flagelos e tem muitos outros 7. 7 cabeças, 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos do Senhor e outros 7 que eu devo ter esquecido de tantos 7 que tem no livro de Apocalipse. O 7 refere-se à perfeição e à completude. Carta às 7 igrejas é uma carta para todas as igrejas, é para nós também. Para nós entendermos o capítulo que vai ser lido, porque que o dragão apanha de mulher, eu preciso primeiro explicar e depois nós leremos, porque se lermos o capítulo agora é tão simbólico que você não vai entender nada, então nós vamos ler no final. Quando eu começar a ler, não apavora, estaremos terminando e não começando. O pessoal pensa, o pastor vai ler o texto agora, o culto termina 1h. Não, quando eu ler o texto, já estaremos terminando. Tem algumas expressões na Bíblia sobre igreja. A primeira expressão é povo de Deus, mas muita atenção aqui, que essa é uma definição que não é muito clara na nossa cabeça. A igreja é composta de uma pequena comunidade judaica salva. E essa pequena comunidade judaica salva era tudo o que existia até entrar milhões e milhões de não-judeus na igreja, como estava profetizado. Mas a igreja ia ser, sim, iniciada nessa etnia. Deus disse a Abraão que daria a ele uma descendência numerosa, também Isaque e Jacó, e abençoaria as nações. Depois o Senhor chamou Israel para ser uma nação santa, um povo peculiar, especial, porque era a única etnia que conhecia Deus e tinha revelação de Deus, e também chamou para ser um reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes, a nação inteira. O sacerdócio, segundo a ordem de Arão, era o sacerdócio ali no tabernáculo, no templo, mas a nação inteira tinha um papel de reino de sacerdotes, como instrumento da revelação de Deus. Uma pequena minoria ao longo dos séculos foi nação santa, reino de sacerdotes, esse povo com comunhão mesmo com Deus, e essa pequena comunidade judaica ao longo dos séculos preservou a Bíblia, deles veio os profetas, veio o Salvador judeu e os apóstolos judeus. E só existe essa comunidade salva. Evidentemente que alguns não-judeus se converteram. Quando você ler o livro de Atos, presta bem atenção nessas 3 palavras, que muitas vezes as pessoas não sabem. No livro de Atos tem 3 categorias de pessoas nas sinagogas. A primeira categoria são os judeus. Os judeus que temem a Deus estão na sinagoga. Aí o texto fala que tem os prosélitos. Os prosélitos são os gentios, não judeus, que creram o suficiente para serem daquela sinagoga, mas eles só podiam ser oficialmente incorporados se fossem circuncidados. Quando eles eram circuncidados, então você tinha os judeus, agora você tem os não-judeus oficialmente convertidos quando foram circuncidados. E você tem os tementes, aqueles que não entravam na faca mais de jeito nenhum. Eles iam na sinagoga todo sábado, eles criam, mas não tinha quem fizesse eles serem circuncidados. Mas eles criam no Senhor. Então, nas sinagogas estavam incorporando os não-judeus, mas de qualquer maneira, quando eles foram incorporados porque estavam sendo aceitos como judeus, ou judeus de nascimento, ou judeus de conversão. De qualquer forma, a igreja, inicialmente falando, era composta de judeus, uma pequena comunidade judaica, e daí vem os profetas, vem as escrituras, vem Jesus e vem os apóstolos. Estava profetizado que as nações iam abraçar o Messias. Por isso que hoje, só para você ter uma ideia hoje, por dedução estatística, porque ninguém consegue contar isso nos mínimos detalhes,
deve ter de 800 a 1 bilhão de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Tem 3,5 bilhões que dizem que são cristãos, mas esse cristão aí é bem cultural, bem assim, nominal, não propriamente conhece o Senhor. Que conhece o Senhor, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, talvez 1 bilhão de pessoas, 900 milhões. E judeus convertidos, eles falam em torno de 200 mil, que seja 400 mil, seria 2% somente, que é muito pouco perto de quase 1 bilhão de não-judeus que confessam Jesus. Então a igreja é inicialmente judaica, ela continua tendo uma pequena parte judaica, que vai incorporando todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, como estava profetizado e como acontece no fim do Novo Testamento em Apocalipse. Vai incorporando, vai incorporando. O que é a igreja em termos práticos? Uma pequena comunidade judaica salva, com milhões e milhões de não-judeus que creram em Jesus sendo salvos, e eles se tornam um povo só. Porque ambos receberam Jesus como Senhor e Salvador, eles têm essa identidade cristã em Jesus, e eles se tornam um povo só. É isso que nós lemos em Efésios 2,14. Efésios 2,14, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Porque ele é a nossa paz, referindo-se a Jesus. De dois povos, pequena comunidade judaica, sua carne, por causa da sua obra na cruz, quando os judeus e não-judeus recebem Jesus como Senhor e Salvador. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Judeus salvos e judeus não salvos formam este povo de Deus, um povo só, o povo dos redimidos por Cristo Jesus, que na sua carne, de judeus e não-judeus, formou um povo só. Outra maneira de se referir à igreja, sempre lembrando dessa pequena parte judaica salva, isso é muito importante lembrar disso. A gente esquece que a raiz da igreja é judaica, que os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, os profetas eram judeus, as escrituras são judaicas. Não é bom esquecer isso, porque vai boiar aqui e ali nas escrituras. A igreja é composta dessa pequena parte judaica, mas é a raiz. Sem essa raiz não ia ter igreja. Sem o Salvador judeu não ia ter igreja. A outra expressão é família de Deus. Nós não tínhamos revelação. Nós não éramos nação santa. Nós não éramos reino de sacerdote como instrumento da revelação de Deus. Nesse sentido, estávamos perdidos. Éramos estrangeiros e peregrinos sem conhecimento e sem saber nada. Mas quando nós recebemos Jesus, quando fomos evangelizados, nós se tornamos com os judeus salvos, concidadãos, como diz Paulo em Filipenses, cidadãos dos céus, salvos por Cristo Jesus, e nos tornamos uma família só. Nós somos a família de Deus, de uma comunidade que a raiz é judaica, os profetas são judeus, o Salvador é judeu, os apóstolos são judeus, as escrituras são judaicas. Deus disse para Abraão, Isaque e Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra, se cumpre em Jesus, e milhões e talvez 1 bilhão de pessoas estão conectadas nesse Salvador, nesse Senhor, nessa pequena comunidade judaica salva, formando uma família só. Efésios 2,19. Efésios 2,19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Até agora nós vimos duas expressões: povo de Deus, família de Deus. Pequena comunidade judaica salva, incorporando nela milhões e milhões e milhões de não-judeus salvos, formando um povo só, uma família só. A terceira expressão é mais de construção. Nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Toda a base é judaica. Abraão, em ti serão benditos todos os povos da terra. Para Isaque e Jacó, Deus disse o mesmo. Toda a base é judaica. As escrituras, os profetas, o Salvador, toda a revelação histórica, os apóstolos. E aí, poucos tijolos judaicos vão sendo colocados aí, porque tem menos judeus no mundo. Tem mais de 7 bilhões de não-judeus, e tem em torno de 20 milhões de judeus, tem bem menos judeus no mundo. Uns tijolinhos judaicos vão sendo colocados.
e milhões e milhões e milhões de tijolos não judaicos são colocados, e nós nos tornamos, pelo sangue de Cristo, templo do Espírito Santo. Outra expressão para a igreja é templo de Deus. Efésios 2, 22. Mas também vocês estão sendo edificados nessa base judaica, e o principal aí é a pedra angular, Jesus. Sem Jesus ninguém é salvo. Vocês estão sendo edificados nessa base judaica, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Até agora, 3 expressões: a igreja é povo de Deus, família de Deus, morada de Deus, templo do Espírito Santo, milhões de não-judeus conectados nessa raiz judaica. Paulo em Romanos fala que nós somos enxertados na oliveira. Nós somos enxertados nessa pequena comunidade judaica. Uma outra expressão que eu não vou ler texto nenhum é noiva de Cristo. Porque nós somos chamados noiva de Cristo. Quando a 7ª trombeta tocar, os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro, é a primeira ressurreição. Aí a igreja se encontrará com o Senhor nos ares, é o arrebatamento da igreja. Haverá um período de celebração nas regiões celestiais, a hora que a gente vai entrar no culto, conforme eu vou lendo Apocalipse. Tem hora que os 24 anciãos estão adorando os 4 seres viventes, daqui a pouco são milhões de anjos, a gente está fora, irmão, a gente está fora. Mas quando a 7ª trombeta tocar, nós vamos estar naquele louvor. Nós vamos estar naquelas declarações. Esse encontro da igreja com Jesus nos ares, usa-se a expressão noiva de Cristo, porque a igreja encontra-se com o Senhor por uma série de celebrações, declarações de que o reino de Deus está próximo para se manifestar na sua plenitude. Aqui na terra vai estar os últimos 3 anos e meio de anticristo, bem ruim esse período, mas a gente vai estar lá no culto, aleluia, e nós vamos voltar com o Senhor. Então essa 4ª expressão: primeira, povo de Deus, família de Deus, templo do Espírito Santo, noiva de Cristo. A 5ª expressão é corpo de Cristo. Nós somos membros nessa figura de linguagem, com muitos dons e talentos, e o cabeça é Jesus. 5 expressões: povo de Deus, família de Deus, templo do Espírito Santo, noiva de Cristo e corpo de Cristo. A 6ª expressão, nós usamos muito pouco. Todas essas palavras, se você observou, elas são singulares com sentido plural. Povo refere-se a milhões. Família de Deus refere-se a milhões. Templo do Espírito, templo, são palavras singulares, referindo-se à igreja, milhões de pessoas. Palavras singulares com sentido plural. Noiva, corpo, todas as palavras são singulares, mas com sentido plural, pois refere-se à igreja de Jesus, milhões de não-judeus sendo enxertados nessa pequena comunidade judaica de salvos. É nesse contexto que a 6ª palavra é mulher, está na Bíblia, não estou inventando. Se nós usarmos mulher para a igreja, será outra palavra singular, com sentido plural, referindo-se a milhões de pessoas. E se nós usarmos a expressão mulher para a igreja, nós teremos que dizer que essa mulher tem uma luz muito forte, porque ela tem Jesus, a luz do mundo. E Jesus, como a luz do mundo, é o contrário de trevas. Se trevas é um povo sem Deus, sem conhecimento, perdido nos seus delitos e pecados, sem nada, sem rumo, com medo da morte, dominados pela morte, pelo pecado e até mesmo pelas trevas, isso é trevas. Quando falamos que Jesus é luz, é o contrário disso. Nele tem perdão de pecados, vida eterna, autoridade sobre as trevas. Jesus é a luz do mundo e é a luz que a igreja tem. E porque a igreja tem essa luz, Jesus mesmo diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, só porque nós estamos conectados nele. Na linguagem figurada, nós temos a luz mais forte, nós temos o sol. Quando o sol aparece é dia, se ele desaparecer é noite. Se ele chegar, iluminou. Se Jesus chegar, iluminou, pronto e acabou. Sem Jesus é trevas. As outras
tentativas e possibilidades de dizer que tem salvação, que tem mudança, que tem transformação, é lua, não apita quase nada. A luz da lua não apita nada. Se o sol desaparecer, fica escuro, você enxerga que tem lua, mas não consegue ler. São luzes fracas, que realmente não substituem Jesus, são as muitas revelações existentes nas culturas que dizem que vão resolver, mas não resolve. Quem resolve é Jesus, presta bem atenção. Ele não resolve porque nós somos cristãos e estamos puxando sardinha para o nosso lado. Ele resolve porque Ele é quem Ele é. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Ele se tornou homem santo, puro, para morrer pelos nossos pecados. O Criador, o Trino Deus, uma das pessoas da Trindade, em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo, se tornou homem sem pecado e morreu por nós. Ele é a luz do mundo, o único caminho para Deus. O inimigo que a igreja tem é o dragão, mas o dragão, já sabe quem é o dragão, né? Ele é o Satanás, o diabo. Nós vamos ver isso na Bíblia. Um inimigo que a igreja tem é o dragão. Ele apronta, não é de hoje, gente, não é de hoje. Ele foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, numa batalha que ele perdeu para o arcanjo Miguel. Deus botou ele aqui no planeta Terra. Ele já morava aqui nos dias do Jardim do Éden, enganou Adão e Eva, e ele está por trás das muitas feitiçarias, dos muitos sacrifícios de crianças, dos assassinatos, dos vícios. Ele vem perturbando desde os povos antigos, com essas práticas muito destruidoras. Mesmo quando Israel sai do Egito, tem israelitas que estão envolvidos na feitiçaria, depois no deserto, depois na terra de Canaã, depois com Baal e as várias versões de Baal. Ele estava por trás disso tudo, dessas feitiçarias, dessas matanças todas. Foi ele que destruiu todos os filhos e filhas de Jó quando Deus permitiu, acabou com todas as riquezas de Jó quando Deus permitiu. Foi ele que incitou Davi a levantar o censo. Quando Jesus nasceu, tentou matar Jesus, quando Herodes o Grande deu a ordem para eliminar os menininhos de 2 anos para baixo. Depois ele perturbou Jesus no deserto, depois ele usou fariseu e saduceu contra Jesus, também os soldados romanos contra Jesus. Foi ele que possuiu o corpo de Judas Iscariotes. Naquele momento que Judas estava traindo Jesus, ele estava totalmente possuído pelo dragão. Então a igreja, teu inimigo, ele está aprontando, não é de hoje. A primeira tentativa dele, assim, forte contra a igreja, foi destruir Jesus, mas ele não conseguiu destruir Jesus. Porque o que destrói uma pessoa é pecado. O santo tornou-se homem sem pecado e não pecou. Tomou nossa culpa lá na cruz e morreu por nós. No 3º dia ressuscitou, está exaltado à direita de Deus Pai, está tudo debaixo dos pés dele, inclusive o reino do dragão, inclusive os reinos deste mundo, e ele é Senhor da história. É isso que o livro de Apocalipse mostra. Ele é Senhor da história, ele tem autoridade sobre os selos, sobre as trombetas e sobre tudo, e ele já avisou que vai acontecer, e no momento certo ele vai voltar em grande poder e glória. Mas o dragão tenta destruir a igreja, como tentou destruir Jesus, mas ele foi derrotado, porque nós somos lavados e comprados pelo sangue de Jesus, nós pertencemos ao Senhor, o Espírito Santo está em nós, e ele disse que nós temos autoridade para desfazer as obras das trevas. Mas o dragão, muito esperto, tenta induzir a gente a tentações, a pecados, porque o que vai nos destruir mesmo é vida de pecado. Se nós estivermos com o coração de arrependimento de pecado, de confissão, de dependência de Deus, sempre sendo lavados e purificados no sangue de Cristo, o dragão não tem nenhuma força contra nós. Ele é descrito também tendo 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma descrição do anticristo no capítulo 13. O anticristo tem 7 cabeças, é uma simbologia no contexto do capítulo e no contexto de Daniel 7, para domínio total do planeta Terra. 10 chifres, porque ele será empoderado
e será assim sustentado, terá sustentação de 10 alianças de líderes muito influentes no planeta Terra. Lá em Daniel 7, ele vai destruir 3, não sabemos se é 3 mais fraco ou 3 mais forte, eu acho que são 3 mais fortes. Junto com os 7 que sobrarem, ele vai conseguir dominar o mundo. Dominando o mundo, ele deve fazer um acordo de paz, logo no início da grande tribulação, e vai envolver Israel, e nesse contexto ele deve construir o 3º templo. Mas como eu falei domingo passado, e não vou me repetir porque está gravado, ele vai ali em torno dos 3 anos e meio, matar as 2 testemunhas do Apocalipse. Ele será muito popular, com muitos milagres, ele e o falso profeta, com muitos milagres, a semelhança de Moisés e Elias, as 2 testemunhas também. Mas o texto bíblico deixa claro que o mundo não gosta muito das 2 testemunhas. Gosta dos milagres, mas não gosta da pregação deles. Mas eles gostam do dragão, porque o dragão é os milagres de Elias e Moisés com carnaval, tudo pode. Mas as 2 testemunhas do Apocalipse vão pregar a Bíblia. E a Bíblia está na contracultura da cultura atual. Se a cultura atual, que vai cada vez mais degenerando, fala assim, não tem problema abortar, que não nasceu ainda. As 2 testemunhas vão falar, não, a vida é importante desde o útero. O que é mais popular no mundo hoje? Aborto. As 2 testemunhas vão falar, olha, a família tem um conceito nas Escrituras. Deus criou o macho e fêmea, a sua semelhança os criou, e disse que deveriam se unir e formar uma carne só. E aqui o dragão está fazendo os mesmos milagres, semelhante a Elias e Moisés. Não, a família é qualquer coisa. E o mundo estará odiando as 2 testemunhas, que têm sinais poderosos, e gostando da popularidade do anticristo, com os mesmos sinais. Aí quando ele mata as 2 testemunhas, ele vira o Deus da terra. E quando ele vira o Deus da terra, aí Deus permite todas as destruições dos demônios, e fora outras que ele mesmo vai fazer nesses últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Mas ele é descrito igual, porque ele vai empoderar o anticristo. Tudo que o anticristo vai fazer é porque o dragão estará nele e operando através dele. Então o anticristo é descrito com 7 cabeças, 10 chifres, o anticristo também. O dragão é descrito com 7 cabeças e 10 chifres, o anticristo, 7 cabeças e 10 chifres, porque um vai empoderar o outro. Eu particularmente penso que o dragão vai possuir o corpo do anticristo, de tal maneira que nesses últimos 3 anos vai ter sim muita perseguição. Mas tem um detalhe, isso vai acontecer na hora que Deus terá que permitir, porque o mundo vai falar, o dragão é Deus, o anticristo é Deus, eu gosto dos seus valores, eu gosto do seu reino, eu gosto da sua liberdade, eu gosto desses conceitos diferentes da Bíblia. Aí então Deus vai permitir nesse momento que haja muitas destruições de demônios que sairão do abismo, mas Ele também vai mandar os seus juízos do jeito que Deus sabe mandar. Mas tudo indica que os 3 primeiros anos e meio vão ser mais tranquilos, porque o arcanjo Miguel, que derrotou o dragão e jogou ele para o planeta Terra, e ele sabe quem manda, é para ficar no planeta Terra, ele está no planeta Terra. Ele age dentro dos limites até então permitidos. Parece que o arcanjo volta com 2/3 da terra, dos anjos do céu, e bota um limite ali por 1260 dias. Olha, na igreja não toca ainda não. Se você dividir 1260 dias por 30 dias, dá 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Então, por 3 anos e meio, parece que são os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Existe um limite aí para o dragão em relação à igreja. Os últimos 3 anos e meio, que nós já deveremos estar com Cristo, ou no começo da grande tribulação, como muitos pensam, no meio da grande tribulação a gente sobe, mas da hora que ele é declarado Deus, daí para frente, quem ficou na terra, sabe a turminha atrasada?
recebe Jesus, recebe Jesus. Aí não recebe. A igreja sobe, não, agora eu quero, agora vai ser salvo. Mas vai ter as grandes perseguições dos últimos 3 anos e meio. Nesse momento de Apocalipse, Apocalipse entra apresenta 7 personagens. O primeiro é o dragão, Satanás, nós já estamos sabendo. O segundo é a igreja, a mulher. O terceiro é o filho da mulher, é Jesus. Se essa mulher é a igreja, ele literalmente não nasceu da igreja com uma pequena comunidade judaica e milhões de gentios. Ele não nasceu daí, ele nasceu de Maria. Mas a origem dele é na pequena comunidade judaica salva. Ele vai nascer na primeira comunidade, na pequena comunidade judaica salva de Maria. E o dragão está sabendo. Aí o dragão fala, eu vou matar ele. Tentou de tudo, mas Jesus venceu, está exaltado à direita de Deus Pai e vai voltar em grande poder e glória. São 7 personagens, o dragão, a mulher, o filho da mulher, porque ele nasce nessa pequena comunidade judaica dos salvos, o arcanjo Miguel e os filhos da mulher. Os outros 2 personagens é a besta que sobe do mar, o anticristo, falamos domingo passado. A besta que sobe da terra é o falso profeta que falamos domingo passado. Esse domingo nós vamos ver os outros 5 personagens, são 7. O dragão, a mulher, o filho da mulher, o arcanjo Miguel e os filhos da mulher. Parece que agora dá para a gente entender Apocalipse 12. Vamos acompanhar? Apocalipse 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, é a igreja de Jesus Cristo. Ela tem a luz forte, o único caminho para Deus, a luz do mundo, a luz dos gentios. Quando o sol aparece, tem luz. Se o sol desaparece, há trevas. Quando Jesus aparece, tem luz, tem salvação, tem perdão de pecados, tem vida eterna. Se Jesus não estiver na vida da pessoa, não tem nada. A mulher estava vestida do sol, simbolizando Jesus, a sua salvação, Jesus, a luz do mundo, com a lua debaixo dos seus pés, aquela luzinha fraca que não faz diferença nenhuma. Se a lua aparecer, está escuro. Você não consegue ler, a menos que você leia, acenda a luz. São as revelações que as pessoas pensam das culturas, das religiões, que as pessoas pensam que resolve alguma coisa. Não sacia a justiça de Deus. Não sacia. Para saciar a justiça de Deus, Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Essa mulher está vestida do sol, simbolizando que ela tem a luz do mundo, que é Jesus. Com a lua debaixo dos seus pés, são as revelações do mundo que não resolvem nada. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, simbolizando os apóstolos de Cristo. Verso 2, ela estava grávida e gritava de dor. Não é literalmente uma mulher, não é literalmente Maria, mãe de Jesus, mas ele vai nascer, ou ele ia nascer nessa pequena comunidade judaica. Aí aparece o dragão. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. É a mesma descrição do anticristo. O anticristo vai ter esse governo mundial empoderado inicialmente por 10 alianças de governo. Falei com detalhes domingo passado, não quero me repetir aqui, mas ele será empoderado pelo dragão. Então ele tem 7 cabeças e 10 chifres, porque o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, ele recebe todo o poder e autoridade do dragão. Eu penso que ele será até mesmo possuído pelo dragão. Verso 4, sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Ele foi lançado para o planeta Terra. Não me pergunte por quê. Porque houve vizinhança ruim que nós temos. Se Deus perguntasse para mim, eu falei, não dá para o senhor mandar para a Lua, para Marte, para os foguetes que estão indo para Marte, menos, mas eles moram no planeta Terra, eles foram lançados no planeta Terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz,
para devorar o seu filho no momento que nascesse. A mulher aqui é a pequena comunidade judaica salva que receberia milhões e milhões de não-judeus que seriam salvos por Jesus. E quando ele estava para nascer nessa pequena comunidade judaica dos salvos, o dragão quis matá-lo desde quando ele nasceu. Herodes o Grande mandou matar os menininhos e por aí afora. Por fim, na hora de ir na cruz, o dragão entrou em Judas Iscariotes. Veja bem, ele se colocou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho. Vou destruir Jesus. Mas não é impossível destruir Jesus. Verso 5. Ela deu à luz um filho. Ele nasce nessa pequena comunidade judaica dos salvos de Maria, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. É Jesus na plenitude do reino de Deus. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Ele humilhou-se no tempo e no espaço. O dragão tentou derrotá-lo de todo jeito. Não teve jeito. Ele não pecou, morreu por nós, cumpriu a justiça de Deus, ressuscitou, está exaltado à direita de Deus Pai, e nessa unidade que há na Trindade, em plena unidade que há na Trindade, ele recebe do Pai toda a autoridade. Mateus 28, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Ele tem toda a autoridade em unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Aprove ao Deus Pai entregar para ele toda a autoridade, mas enquanto ele continua em toda unidade com o Pai, na Trindade, nas ações, ele disse que não faz nada sem o Pai, não faço nada que eu não vejo o Pai fazendo. É assim que funciona a Trindade, mas foi dado a ele toda a autoridade. Ele está exaltado com a mesma glória que ele tinha antes da fundação do mundo, e o dragão foi derrotado por Jesus. Foi derrotado por Jesus. Nós que fomos comprados pelo sangue dele. Milhões e milhões de gentios não salvos conectados nessa pequena comunidade judaica de salvos, onde está a raiz, onde estão as escrituras, os profetas, os apóstolos, o Salvador, onde está a base do templo de Deus, onde está a base da família de Deus, onde está a base do povo de Deus, onde está a base da noiva de Cristo, onde está a base do corpo de Cristo, onde está a base desta mulher, figura de linguagem da igreja. Então agora ele tentou destruir Jesus, Jesus venceu. Verso 6. A mulher fugiu para o deserto. Não é literalmente uma mulher, não é literalmente um deserto. Significa que a igreja vai ter um repouso, uma proteção pelo prazo aqui dado. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Por 1260 dias, ela é sustentada, e ela é levada, e ela é protegida. Se divide 1260 por 30 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Compreensão geral tem sido que os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, ainda o circo não pegou fogo. Mas ele está aparecendo, ele é muito simpático, tem essa aliança mundial de líderes com ele consegue fazer acordo de paz, envolve Israel, envolve o mundo islâmico, vai conseguir fazer o terceiro templo. Ele é bem carismático, ele faz os sinais de Elias e Moisés, e ele é o popularzão, porque ele fala a língua que o mundo cultural sem Deus está falando. A família está bom assim, vida está bom assim, não sei, assim está bom também, está tudo muito bom. Então, aí o mundo cada vez mais gostando dele. Pensa num cara que faz milagre que nem Moisés e prega a mensagem do carnaval. Ele faz milagres que nem Elias e fala: Deus gosta do carnaval também, ele pula carnaval também, vamos para o carnaval. Então ele é muito popular, porque ele prega a linguagem popular do mundo com os sinais e os milagres de Elias, como foi descrito. Só que ele ainda não foi adorado assim como Deus. Deve acontecer em torno dos 3 anos e meio, quando ele mata as 2 testemunhas do Apocalipse. Parece que nos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação,
a igreja recebe uma proteção. Ela vai para o lugar deserto, para um lugar de refúgio, que está preparado, e ali ela é sustentada por 3 anos e meio. Bom, agora, o que dá a impressão aqui é que o arcanjo Miguel, que derrotou o dragão lá, antes mesmo do Jardim do Éden, vai pôr ele na linha de novo. Por 3 anos e meio, não é para mexer na igreja, e não dá nem o pio. Verso 7. Havendo então uma guerra nos céus, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Verso 8. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. É quando eles são enviados para o planeta Terra. Aqui mora o diabo, com 1/3 dos anjos caídos. Eles foram enviados para o planeta Terra. A gente pensa que eles moram debaixo da terra, num lugar que está pegando fogo, que o diabo tem 2 chifres e um tridente. Ele não mora debaixo da terra, ele mora no planeta Terra. Verso 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, significa acusador, ou Satanás, significa adversário, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Ele mora aqui. Quando ele se rebelou nas regiões celestiais, ele não é literalmente um dragão, hein? É uma linguagem figurada. Ele não tem literalmente 7 cabeças e nem 10 chifres, ele é um querubim. Ele foi lançado para o planeta Terra com 1/3 dos anjos que o acompanharam naquela rebelião contra Deus. A impressão que dá é que ele perde a batalha ali, está confinado no planeta Terra, e nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, parece que o Miguel entra em ação de novo, com 2/3 dos anjos, bota o dragão na linha e fala: por 1260 dias, a igreja está no lugar de refúgio. Não pode estraçalhar com ela. Em algum momento a igreja sobe, espero eu que vai ser bem no começo, o pastor Aguinaldo vai nos ajudar. 10 de março ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja. E depois, no outro mês, após a ceia, se ele tiver agenda, ele vai falar sobre o milênio. Esses dois temas ele vai lidar. Em termos gerais, a gente crê que a gente sobe no começo da grande tribulação. Tem gente que pensa que é 3 anos e meio, às vezes eu acho que é 3 anos e meio, porque a igreja está protegida aqui. E tem gente, os mais pessimistas, que torce para aquele time que perde sempre. Eles pensam que vão ficar, não vou falar o nome do time, mas é aquele que você pensou. Pensa que vai ficar até o fim da grande tribulação. Verso 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: quando for grande tribulação, falta pouco tempo para Jesus voltar. Pouco tempo, são 7 anos. 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio vai ser horrível. Mas é pouco tempo, Quando o dragão possuiu o corpo do anticristo, por mais popularzão que ele seja, ele sabe que tem pouco tempo. Ele vai tentar de todo jeito reverter a revelação. Não vai cumprir desse jeito, não vai cumprir, mas ele vai perder essa batalha. Verso 10, então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, está chegando a hora. Jesus vai voltar, essa confusão vai terminar. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. É a derrota do diabo, porque o anticristo e o falso profeta vão para o lago de fogo no capítulo 19, no capítulo 20 vai o dragão. Tem pouco tempo, tem a grande tribulação, ele vai ser aceito como Deus, mas ele sabe que tem pouco tempo, ele está furioso hoje, mas principalmente nesse período da grande tribulação. Verso 11, verso 12, portanto, presta bem atenção no verso 12, eu pulei verso 11 de propósito, eu vou voltar nele. Verso 12, se você estiver no céu, fica tranquilo, mas se você estiver na terra, preocupa, isso é durante a grande tribulação. Portanto, celebrem-no os céus e o que neles habita. Se estiver no céu, aleluia, glória a Deus. Mas se estiver na terra, mas ai da terra e do mar, pois o diabo, é o dragão, desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo.
principalmente nesse período da grande tribulação, empoderando o anticristo, ele vai fazer muita destruição. Verso 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que lhe dera à luz o menino. Bom, isso ele faz desde sempre. Ele está perturbando a raça humana desde sempre. E ele está perturbando principalmente os salvos desde sempre. A palavra do Senhor diz que ele é como um leão ao nosso redor, tentando nos tragar, e ele vai tentar isso via uma vida de pecado e de vícios. Ele veio matar, roubar e destruir, mas ele vai percebendo que a hora da grande tribulação está chegando, ele vai ficar popularzão, mas ele percebe que o tempo é pouco, ele pensa que vai reverter esse quadro, mas o fato é que ele quer perseguir a mulher, como nós acabamos de ler, e começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Aí, essa mulher é figura de linguagem para a igreja de Jesus, composta de uma pequena comunidade judaica em que foi incorporado nela milhões e milhões de pessoas. Verso 14. Foram dados à mulher as duas asas de grande águia. Não é literalmente uma mulher, ela também não recebeu literalmente duas asas, mas vai dizer o que diz aqui, na linguagem figurada. Foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado. Os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, os 1260 dias, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio de tempo, fora do alcance da serpente. Então, tudo indica que os 3 primeiros anos e meio, ela está fora do alcance da serpente. Não é que ele não está na terra e poderia destruir. É porque o arcanjo Miguel vai vir com 2/3 dos anjos e vai falar para o dragão: você já apanhou antes e pode apanhar de novo. Então você fica na sua aí, porque 1260 dias você não vai fazer nada com a igreja, desse ponto de vista da grande destruição dos últimos 3 anos e meio. Então ela está sob a proteção do arcanjo Miguel e 2/3 dos anjos. Verso 15. Então a serpente fez jorrar a sua boca como um rio para alcançar a mulher. A mulher não está literalmente no deserto, a mulher não é literalmente uma mulher, é o grupo de salvos, e ele não está literalmente jorrando água. É uma linguagem figurada, ele vai tentar. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca, engolindo o rio que o dragão fizera jorrar de sua boca. Vai tentar, mas não vai conseguir. Porque se a gente não subiu no começo da tribulação, nós vamos subir agora. E assim ele não consegue destruir a igreja, porque a igreja está em Cristo. A 7ª trombeta vai tocar e nós vamos subir, ou no começo ou no meio da grande tribulação. São 5 personagens. O primeiro é o dragão, a segunda mulher é a igreja. Não esquece desse detalhe. Milhões de não-judeus conectados na oliveira, na pequena comunidade judaica dos salvos. Isso é a igreja. Segundo personagem, então, a mulher. O dragão, a mulher, que é a igreja, o filho da mulher, que é Jesus, que está exaltado à direita de Deus Pai. O 4º personagem, o arcanjo Miguel. E o 5º somos nós, os filhos da mulher. São os salvos. O 6º é o anticristo, o 7º é o falso profeta. O verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem são os descendentes da mulher? Quando mulher, uma palavra singular, com sentido plural, referindo-se à igreja, quem são os descendentes da mulher? São os salvos. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem são eles? Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Quem são os filhos da mulher? Os que obedecem o mandamento de Deus, os mandamentos de Deus, os que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O dragão quer destruir os salvos.
Quem se mantém fiéis ao testemunho de Jesus são aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Eles são, na linguagem figurada, eles são os filhos da mulher, porque eles são os membros do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, do templo de Deus, da família de Deus, do povo de Deus. Eles são os salvos. Eles confessam Jesus como Senhor e Salvador e se mantêm e são obedientes aos mandamentos. Quando não conseguem obedecer, confessam os pecados e pedem ajuda do Espírito Santo. Eles são salvos. São 7 personagens aqui. O dragão, no capítulo 12, 5. No 13, é o 6º e o 7º que falamos domingo passado. O dragão, a mulher representando a igreja. Jesus, o filho da mulher, o arcanjo Miguel e os salvos. Os filhos da mulher são aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador e obedecem os seus mandamentos. Nesse sentido, o dragão apanha de mulher. Sabe por quê? Ele apanha da igreja de Jesus, porque ela foi lavada e comprada no sangue de Cristo. Ele só pode tocar nessa igreja a hora que Deus permitir. E nessa hora da grande tribulação, tudo indica aqui que a serpente não pode tocar na igreja por 1260 dias, portanto por 42 meses, portanto por 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Ele não pode tocar na igreja, porque Deus é poderoso e também vai vir Miguel. Está escrito aqui que Miguel aparece de novo com 2/3 dos anjos e fala: você já apanhou antes, você pode apanhar de novo. Durante 3 anos e meio, tem um sossego. A serpente não pode tocar na mulher, não pode tocar nos salvos. Mas ele tenta, manda uma enxurrada para cima da igreja, é linguagem figurada. Eu penso, sabe, irmãos, que essa enxurrada dessa cultura contrária às Escrituras. Nós estamos num período de uma guerra cultural contra as Escrituras, os valores das Escrituras e os valores do reino de Deus. O dragão vai tentar destruir de todo jeito, mas ele não destrói a igreja, porque ela foi comprada no sangue de Cristo. Ele não destrói a igreja que se mantém fiel ao testemunho de Jesus. Acabamos de ler aqui no último verso, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Os descendentes da mulher são salvos. 12:17, que obedece os mandamentos de Deus e se mantém fiéis ao testemunho de Jesus. Ele tenta, mas ele não consegue, porque ela foi lavada no sangue de Cristo. Essa mulher, que simbolicamente, que se refere à igreja, foi lavada no sangue de Cristo e se mantém fiel, não nega Jesus, continua com Jesus, e assim eles vencem, porque Jesus venceu, eles vencem através de Jesus. Tem um verso em Efésios 2:6, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. A igreja de Jesus Cristo não só é salva em Cristo, ela é unida com Jesus, ele está acima de principados e potestades. Nós, em Jesus, estamos acima de principados e potestades. O dragão só destrói a igreja, ou um crente, se o crente quiser desobedecer aos mandamentos de Deus. Se o crente não quiser mais confessar Jesus como Senhor e Salvador. Mas os obedientes aos mandamentos e tem poder do Espírito Santo para nos ajudar, e confessa, está fiel na confissão de quem é Jesus, o dragão não tem poder contra essa igreja. Deixa eu ler o verso que eu pulei, é o verso 11, é o mais famoso. Tem gente que conhece esse verso, porque esse verso é muito famoso, o verso 11. Falando da igreja, o contexto aqui é o dragão que vive acusando os irmãos. O contexto é falando dos irmãos, é falando da igreja, é falando dos que obedecem dos mandamentos do Senhor e se mantém fiel ao testemunho de Jesus. Falando dos salvos. Verso 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro.
Essa é a única vitória contra o dragão nas Escrituras. Ninguém tem poder contra ele, por si só. Eu não quero parecer arrogante, mas as outras revelações de culturas, por aí afora, na história da civilização, e mesmo hoje, é luz da lua, não resolve nada. Trevas continua trevas. Não resolve nada, promete muito, não entrega nada, porque não salva, porque não sacia a justiça de Deus. A luz de Jesus é dominante. Quem tem Jesus ilumina tudo, que nem o sol quando chega. Mas se o sol desaparecer é trevas. Se tiver Jesus tem luz, se não tiver Jesus não tem nada. A igreja tem a luz de Jesus porque o confessa como Senhor e Salvador. Porque foi comprada pelo sangue dele, quando ele tomou o nosso lugar na cruz. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É a única opção de vitória. É a única opção de vitória. De Gênesis 3,15, Apocalipse, é a única opção de vitória. Quem vai estar com Deus na plenitude do reino de Deus, para toda a eternidade com Deus, foi lavado e comprado no sangue de Cristo. Quem vai passar a eternidade com Deus, venceu o pecado pelo sangue de Cristo. Venceu a morte pelo sangue de Cristo. Venceu o dragão pelo sangue de Cristo. Porque foi purificado quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Foi lavado, foi purificado, foi justificado. Se tornou filho de Deus. Membros da igreja de Jesus, que o dragão quer destruir, mas nós vencemos pelo sangue de Cristo. E se a figura de linguagem para a igreja é mulher, o dragão apanha de mulher, porque ele apanha da igreja de Jesus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. Presta atenção no verso 17. E se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. Se mantém fiel. E assim pessoas têm morrido por Jesus desde o primeiro século. Verso 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e diante da morte não amaram as suas próprias vidas. Nós estamos falando de crente ao longo dos séculos, mas Apocalipse 12 já está introduzindo o assunto do dragão. 7 cabeças, 10 chifres. Parece que não vai poder tocar na igreja por 1260 dias. Deve ser declarado Deus no meio da grande tribulação. Vai devorar o planeta Terra nos últimos 3 anos e meio. Como eu preguei domingo passado, infelizmente, quem aceitar Jesus depois que a igreja subir, ou é escravizado, ou morre de fome, ou é morto. Mas mesmo esses que em face da morte não amarão as suas próprias vidas, dragão, se for para me matar, pode me matar. Mas eu não nego Jesus. E quem recebe Jesus, mesmo em face da morte, se mantém fiel, ele é indestrutível, porque ele tem a vida eterna que só Jesus pode dar. O dragão apanha de mulher, porque essa mulher é a igreja de Jesus, salva, lavada e purificada no sangue de Cristo. O filho da mulher, na linguagem figurada, é Jesus, pois ele nasce nessa pequena comunidade judaica de Maria. O arcanjo Miguel está fácil, os filhos da mulher está fácil. São aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Nesse momento, Apocalipse 12, 13, Apocalipse que vive de 7 em 7, apresenta 7 personagens. O dragão, Satanás, o diabo, a mulher, é bem claro, é a comunidade dos salvos que ele quer perseguir. Ele faz isso ao longo dos séculos, tem 1260 dias que parece que o arcanjo Miguel vai pôr ele na linha. O dragão, a mulher, o filho da mulher, que é Jesus, está exaltado à direita de Deus Pai. Essa mulher é a figura de linguagem para a igreja. Ele nasce na pequena comunidade judaica dos salvos de Maria, e o dragão quer destruí-lo desde quando ele é pequenininho, perdeu, ele está exaltado, vai voltar em grande poder e glória. Parece que em algum momento aí da grande tribulação, o arcanjo Miguel entra em ação, segundo Deus revelou. Em algum momento aí, quando a humanidade fala que o dragão é Deus, Deus retira qualquer proteção que ele podia dar
Aí se a igreja não subiu no começo, deve subir nesses 3 anos e meio, não vai poder tocá-la, mas ele vai destruir muito aqueles que receberem Jesus depois do arrebatamento da igreja. Irmãos, eu não quero ser antipático, nem chato, e nem fazer terror, nada, mas eu preciso falar para vocês, só tem vitória no sangue de Cristo. Só tem vitória conectado com Jesus. Só tem vitória Ele sendo nosso Rei e Salvador. Não pense 2 vezes, não tem eternidade sem Jesus. Não tem salvação sem Jesus. Não tem misericórdia de Deus se Deus não usar de misericórdia através da obra de Jesus na cruz. Não tem nada sem Jesus. Se for para deixar alguma coisa, irmão, deixa o seu periquito, o seu cachorro, o seu gato, mas não deixa Jesus de jeito nenhum. Vai deixar a sua esposa, porque é para estar casada até que a morte se separe. Se for deixar alguma coisa, deixa tudo, menos Jesus. Porque só tem vitória em Jesus. A igreja vitoriosa, simbolizada por essa mulher, ela vence. A igreja vitoriosa vence pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que Jesus é quem Ele é, e mesmo em face da morte não amaram as suas próprias vidas. Isso aplica-se ao longo dos séculos, mas evidentemente que Apocalipse 12 está dando uma introdução para o Apocalipse 13 que vimos domingo passado, que é o reino do anticristo, onde já começou a introduzir aqui, vai ter perseguição em algum momento, parece que não vai ter perseguição em outro momento, mas ele quer perseguir, ele quer matar, ele quer destruir, mas ele não destrói, você quer saber, nem durante a grande tribulação, se o crente confessar Jesus como Senhor e Salvador. Poderá morrer de fome, mas vai ter vida eterna com Jesus. A igreja é indestrutível por causa da pessoa de Jesus. A igreja é indestrutível, a igreja é eterna, a igreja é santa, a igreja é purificada, a igreja tem poder do Espírito Santo para ajudá-la por causa da pessoa de Jesus. Ficou claro isso? Você já entendeu porque o dragão apanha de mulher? Porque essa mulher é a igreja de Jesus, lavada e purificada no sangue de Cristo. Vamos ficar em pé, ninguém precisa dar a mão para ninguém, mas vai orando com a pessoa ao lado. Você conhece Jesus, você veio à igreja, não é? Mas tem gente na sua família que não conhece Jesus, né? Há situações da vida que são difíceis para nós, para a nossa família, para o nosso país, não é verdade? Mas a vitória está em Jesus. O que você acha de orar com uma outra pessoa? Pardal, arruma alguém aí, fazer um favor, Ayrton. Vamos orar com outra pessoa. Amém? Quem está aí 100 pessoas, ou arruma alguém aí para orar, vamos orar. Enquanto eu estiver, comece a orar fazendo um favor. Comece a orar por Jesus na sua vida, Jesus na sua família. Vão se colocando diante do Senhor. Fala com o Senhor, aleluia. O dragão não destrói os filhos de Deus. Ele odeia, ele não vê a hora de destruir. Ele manda enxurrada de contracultura cristã para cima de nós, ele põe leis para cima de nós, ele faz tudo de ruim. Ele odeia a igreja, ele quer destruir a igreja, ele quer destruir a mulher, mas ele não destrói. Se essa mulher se manter fiel ao testemunho de Jesus, obediente aos mandamentos de Deus, não adianta adulterar a Bíblia. Não adianta mudar a Bíblia, não adianta também querer atualizar a Bíblia, não adianta querer mudar nada. A Bíblia diz o que ela diz, e quem se mantém fiéis aos mandamentos do Senhor vence ao dragão. Quem se mantém fiel ao testemunho de Jesus vence o dragão. Vence o dragão não é por si mesmo, não tem do que se orgulhar, vence pelo sangue do Cordeiro. A igreja é vitoriosa por causa da salvação do Senhor Jesus. Senhor Jesus está vivo, exaltado à direita de Deus Pai. Vamos apresentar agora diante do Senhor os membros de nossa família que precisam ser salvos. Membros de nossa família, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pelo nosso país.
Vamos orar pela igreja de Jesus. Tem vitória, mas a vitória é no sangue de Cristo. A vitória não está na presunção humana. A vitória não está em se exaltar. A vitória está no sangue de Cristo. Qualquer distanciamento de Jesus é ruim para a igreja. Qualquer desobediência ao Senhor é ruim para a igreja. A igreja tem vitória em Jesus. Tem perdão de pecados em Jesus. Tem libertação de pecados em Jesus. Tem autoridade espiritual em Jesus. É arrebatada por causa de Jesus. Tem vida eterna por causa de Jesus. Vai orando, Deus quer ouvir a sua oração. Vai orando. Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor. Nesse lugar aqui tem mães com o coração doendo pelos seus filhos. Nesse lugar aqui tem avós com o coração doendo por causa dos seus netos. Aqui tem crente sendo agoniado por causa do ambiente do trabalho. Aqui tem pessoas, Senhor, sendo caluniadas, maledicências, obra do dragão, coisa do dragão. Tem gente que está na luta por causa de obra do mal do dragão. Mas a palavra do Senhor diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho de que Jesus é quem Ele é, e mesmo em face da morte não amaram suas próprias vidas. É por causa do Senhor Jesus que somos salvos. É por causa do Senhor Jesus que nós somos povo de Deus, família de Deus, templo do Espírito Santo, noiva de Cristo, corpo de Cristo, e nós somos a mulher vitoriosa de Apocalipse 12. Nós somos a igreja incorporada na pequena comunidade judaica dos salvos. Fomos enxertados nessa oliveira, essa oliveira dos profetas, essa oliveira das escrituras, essa oliveira do Messias, da tribo de Judá, essa oliveira dos apóstolos de Cristo. Nós somos dessa comunidade, lavados e comprados no sangue de Cristo. Nele nós somos vitoriosos. Toda honra e toda glória são do Senhor. Pai amado, olha para o coração de cada um, olha para a pequenez de cada um. Senhor, olha, Senhor, para o fato que nós precisamos do Senhor. Olha, Senhor, para o fato que o Senhor tem que continuar invadindo nossas vidas com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Ouve nossas orações. Se tivermos problema com incredulidade, ajuda a nossa fé. Se tivermos problema com falta de perseverança, ajuda-nos. Se tiver problema de morte espiritual, frieza espiritual, quebra, Senhor, essa frieza com o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder, o Teu Espírito Santo. Visita o Teu povo, visita o Vale da Bênção, visita o Vale da Bênção, visita os ministérios, a Missão Antioquia, a Escola Antioquia, o Centro de Oração, o setor de eventos, os projetos sociais. Oh, Pai amado, os projetos sociais, as equipes de trabalho, Senhor, de todos os ministérios do Vale da Bênção. Renova com a Tua força, renova com a Tua presença, renova com o Teu poder. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós repreendemos o dragão no poder e na autoridade do nome de Jesus. Não é por causa de nós, é por causa de Jesus. É por causa da autoridade de Jesus. Ele está exaltado à direita de Deus Pai e vai voltar com grande poder e glória. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. É por causa dele, do sangue dele, da vitória dele, que nós repreendemos o dragão em nome de Jesus. Não aceitamos que o dragão vai tocar na nossa família. Não aceitamos que o dragão vai fazer festa na nossa casa. Não aceitamos que o dragão vai colocar tristeza, depressão, desânimo. O dragão não tem vez, o dragão foi derrotado, o dragão vai para o lago de fogo. Nós não aceitamos, nós recebemos toda a ajuda de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus. Pai amado, aqui tem a Tua noiva está aqui na igreja, Senhor, a Tua noiva está aqui, parte da noiva do Senhor está aqui, parte da família de Deus está aqui,
Parte do povo de Deus está aqui, parte do templo do Espírito Santo está aqui. Senhor, enche o teu povo com o Espírito Santo, para essa igreja refletir a luz do sol, a luz de Jesus. Quando ele brilha, a sua luz, acabou todo o poder das trevas. Acabou todo o poder das trevas. Usa a tua igreja na família, na sociedade, nos relacionamentos, que eles possam refletir a tua presença, a tua paz, o teu poder, a tua misericórdia. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Oramos no poderoso nome de Jesus.